Fala concurseiro, fala concurseira. Estamos aqui mais uma vez para corrigir agora uma prova do Instituto IGEDUC, né? Instituto IGEDUC para o cargo de Guarda Civil Municipal. Uma prova nível fácil. Nós vamos corrigir as questões aqui de 1 a 5. Então, são poucas questões essa prova aqui. Se você observar, ó, são 5 questões de língua portuguesa. Aí, a partir da questão 6 é raciocínio lógico. Vai depois até a 10, aí 11 é informática. Então, assim, essa prova aqui, eles cobraram pouca questão de língua portuguesa, né? Teve aqui de legislação extravagante, né? Porque o cargo é para a guarda municipal. Então, assim, você que vai fazer concurso aí para a guarda municipal, principalmente aí da banca IGEDUC, né? A instituição aí, o Instituto IGEDUC vai elaborar a prova. Esta prova aqui é boa para você iniciar os estudos, né, da língua portuguesa do Instituto IGEDUC, porque essa prova aqui, digamos que o nível dela é um nível tranquilo, um nível fácil, entendeu? Mas tem outra prova do Instituto IGEDUC que ela traz um pouco mais complexa, né? Algumas questões, não são todas também, porque no mais a banca, né, esse instituto aqui, as provas são bem tranquilas, as questões são bem tranquilas. Mas vamos lá, né, para correção desta prova. Antes da gente iniciar, peço que você se inscreva aí se você vai fazer algum concurso do Instituto IGEDUC, né? Se inscreva no nosso canal, que aí, se você for fazer alguma prova que a sua banca seja o Instituto IGEDUC, coloque aí nos comentários, diga aí qual é a prova que você vai fazer, para qual cargo e para qual cidade, porque ela atua aí no Brasil todo, né? Diga aí para qual é o cargo, para qual cidade e para eu poder trazer outras provas, outras correções, certo? Mas vamos lá, né? Então, língua portuguesa, o texto seguinte servirá de base para responder as questões de 1 a 5. Vou fazer a leitura e aí vocês acompanham. É importante vocês acompanhar a leitura porque eu vou grifando alguns trechos aqui e é interessante para você entender o texto, certo? Vamos lá. Então, começa assim: quais os riscos econômicos se o Brasil declarar facções criminosas como terrorista? Então, olha só, aqui ele já traz, é como se fosse um resumo, né? Do que, embora seja, ele traz na parte superior, né? Mas não tem problema nenhum. Ele já traz, assim, como se fosse mesmo uma síntese do que nós vamos encontrar, né? Ele vai falar, ou seja, as palavras-chave aqui, ó, risco econômico, Brasil, né? Porque ele está falando do Brasil. Isso aqui, ó, facções criminosas e esse outro aqui, certo? Então vamos lá. Parlamentares, parlamentares e governadores de oposição articulam leis para classificar facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. A proposta ganhou força após a operação no Rio de Janeiro, que deixou mais de 100 mortos. Então, olha só, aqui a gente sabe que é apenas uma proposta, né? Mas que ela ganhou força após essa operação que aconteceu no RJ, né? No Rio de Janeiro. A Câmara dos Deputados, interessante que é uma prova, é um texto, na verdade, bem atual, né? É o que está acontecendo e ele já traz para a prova. Então, assim, leia, se atualize do que está acontecendo no dia a dia, porque vai ser um texto atual que você vai encontrar na sua prova. Não vai ser um texto
de escrita há muito tempo, não. Porque esse não é o padrão do Instituto GEDUR, trazer um texto escrito há milênio de ano. Não, ela vai trazer um texto atual. Aí continuando, né? A Câmara dos Deputados deve votar projeto que amplie o conceito de terrorismo para incluir organizações criminosas e milícias. De autoria, de autoria do deputado Danilo Forte e relatado por Nicolas Ferreira, o texto altera a lei antiterrorismo para abranger grupos que cometam atos violentos e permitir o bloqueio de bens de investigados. O objetivo é fortalecer o combate às facções e ampliar o poder de investigação da Polícia Federal. Especialistas, porém, alerta para os riscos econômicos. Olha só, não é ele que está alertando, ele diz aqui, são especialistas. Especialista, porém, alerta para riscos econômicos e diplomáticos. O pesquisador Roberto Shoa, da Universidade de Coimbra, afirma que classificar facções como terroristas pode gerar sanções internacionais, pois países como os Estados Unidos tenderiam a adotar a mesma classificação. Isso permitiria congelar ativos de empresas e indivíduos brasileiros ligados a investigações sobre o crime organizado. Olha só, aqui ele faz como se fosse uma paráfrase do que o pesquisador, né, Roberto Shoa, ele, na verdade ele afirma, né, com outras palavras, é uma paráfrase mesmo, né, ele afirma com outras palavras o que esse pesquisador considera, né, o que pode acontecer caso o Brasil venha adotar essa mesma classificação aí, certo? Então, veja que ele traz a fala, né, de um especialista, né, a fala de um especialista. Não é uma fala direta, uma fala indireta, mas não deixa de ser a fala de um especialista. Então, isso é a característica de uma tipologia, de um gênero textual, certo? De uma tipologia e de um gênero textual. Sendo que tipologia é uma coisa, gênero é outra coisa, certo? Mas tem característica de um gênero textual e, por consequência, de uma tipologia também, certo? A tipologia, eu já digo logo, né? É argumentativa, né? Por quê? Expositiva e argumentativa, porque ele expõe fatos, você observa que ele vem expondo fatos, né? E ele também procura trazer argumentos, né? Argumentos de autoridade, por exemplo, de um especialista. Vamos lá, continuar. O Shoa ressalta que o crime organizado está infiltrado na economia nacional, o que poderia levar à punição de empresas e instituições financeiras. A Polícia Federal estima que o PCC movimentou cerca de 50 bilhões de reais entre 2022 e 2024 por meio de esquemas de lavagem envolvendo postos, fintechs e fundo de investimento. O professor Rafael Alcadipani, da Fundação Getúlio Vargas, alerta que a designação de terrorismo permite aos Estados Unidos aplicar sanções severas, inclusive sobre o sistema bancário e empresas públicas. Se considerar que o Banco do Brasil, olha só, colocou entre aspas, porque é uma fala desse Rafael aqui, certo? Ele traz mais uma vez, ó. Só que lá ele fez de forma de paráfrase, né? Diretamente, aqui foi direto. Ele mesmo trouxe a fala dele. Se considerar que o Banco do Brasil ou o Pix tem ligações com facções, pode agir imediatamente, afirma. Então, isso aqui é a fala mesmo do professor Rafael. Apesar de pressões externas, o governo brasileiro rejeitou o pedido americano para adotar a designação de terroristas ao PCC e ao CV, alegando que tais grupos não se enquadram na legislação nacional. Países vizinhos como Argentina e Paraguai já anunciaram que adotarão essa classificação.
Para o relator da ONU, Ben Sal, ampliar o conceito de terrorismo pode abrir brechas para abusos, como ocorreu quando os Estados Unidos classificaram cartéis latino-americanos como terroristas, resultando em deportações e ações militares. Especialista teme que medidas semelhantes tragam impactos econômicos e políticos graves ao Brasil, com sanções e perda de credibilidade internacional. Então, olha só, vamos lá para as questões, né? Questão 1. Especialista teme que medidas semelhantes tragam impactos econômicos e políticos graves ao Brasil. Assinale a alternativa correta quanto ao tempo e ao modo verbal destacado, né? Então, olha só. Especialista teme que medidas semelhantes tragam impactos econômicos e políticos. Olha só, de cara aqui a gente já percebe que não está no passado, né? Porque, ó, eles especialista teme que medidas semelhantes traga, ou seja, é uma hipótese, certo? Não é algo que já aconteceu. É tão tal que o próprio texto diz que é o que é um projeto, é uma proposta, bem que é uma proposta, certo? Que ganhou força. Então, assim, pelo contexto já dá para entender que não é passado, certo? E não é presente também, né? Então já daria para eliminar algumas aí. Então vamos lá, letra A. O verbo traga está no presente do subjuntivo, indicando uma ação possível. Sim, é uma ação possível. Especialistas temem que medidas semelhantes tragam impacto econômico e político grave ao Brasil. Então, é uma ação possível de acontecer, com certeza. Uma ação possível de acontecer, hipotética. Ou seja, ou dependente do temor expresso da oração principal. Então, é algo que pode acontecer, certo? Então, aqui nós já encontramos a resposta correta. Letra A é presente do subjuntivo. Ó, porque outra coisa, se você não pudesse entender, se você não pudesse compreender por meio do contexto, que já daria para entender, né? Tem aqui, ó, o quezinho, ó. O que ele indica quando você vai conjugar qualquer verbo no subjuntivo, e você precisa colocar o quê? Que eu traga, que tu traga, que ele traga. Então, olha só, o que indica o subjuntivo, certo? E aqui é que eles tragam, certo? Que eles tragam, olha só aqui a marca do plural, viu? Então, letra A é a resposta. Vamos ver aqui as outras aqui. Letra B, o verbo traga está no futuro do subjuntivo, não está no futuro do subjuntivo, exprimindo uma ação condicionada à realização de outro evento futuro. Aqui daria para você se confundir, né? É uma ação condicionada à realização de outro evento futuro. Porque, querendo ou não, ele diz aqui, ó, é uma proposta, né, que ganhou força. Mas para uma proposta virar de fato, né, lei, né, precisa de algo, de outra coisa. Poderia até ser um evento futuro, né? Você poderia até confundir. Mas a questão aqui é porque o futuro, não é o futuro do subjuntivo, certo? A ideia não é de futuro do subjuntivo. Letra C. O verbo traga está no pretérito. Pronto, aqui já falou em pretérito, a gente já viu que não está no passado, né? D. O verbo traga está no presente do indicativo, expressando uma ação habitual. É algo habitual? Não. O conceito aqui até está correto do presente do indicativo, que ó, o presente do indicativo expressa realmente uma certeza, né? Só que aqui não é uma certeza, é uma hipótese, algo que pode acontecer, certo? Então, questão 1, letra A. Questão 2. O texto aborda uma proposta recente do cenário político brasileiro que reacendeu discussões sobre segurança pública, legislação e possíveis impactos econômicos internacionais. De acordo com o texto base, assinale a alternativa correta quanto à ideia central apresentada. Então, aqui ele está em busca da ideia central, ou seja,
do que é o que o texto mesmo está falando. Interessante que questões de língua portuguesa, tanto da Banca de Eduque como Sebrasp, no CEP, Quadrix, né? Eles trabalham muito com ideia central e ideia secundária, né? Então, é importante você ler o texto com calma e observar o que é que o texto está trazendo como ideia central, porque às vezes ele pode trazer ideias que estão no texto, mas são ideias secundárias, não são ideias primárias, né? Que a ideia primária é a ideia central. Vamos lá, né? Analisar item por item. Letra A. O texto trata essencialmente das operações policiais realizadas no Rio de Janeiro. Opa, teve alguma operação policial? Teve, mas é essencialmente disso que o texto está falando? Não. Ele não está falando. Isso aqui é uma ideia secundária. Ele diz mesmo aqui, ó, no texto, você pode voltar ao texto, que, após a operação no Rio de Janeiro, que deixou mais de 100 mortos. Mas isso aqui é apenas mais uma informação, certo? Não é essencialmente, não é algo fundamental, algo que, certo? Nada disso. Então, o texto trata essencialmente das operações policiais realizadas no Rio de Janeiro. Ele fala um pouco das operações, um pouquinho, só um parágrafo, né? Um parágrafo completo, né? E aí ele fala mesmo, ó, o que está lá, ó, dos riscos econômicos, certo? Declarar isso aí que o texto traz. Então, a gente vai em busca disso. Basta você olhar para o item e olhar lá para o título lá, né? Letra B. O texto tem como foco principal defender a aprovação do projeto de lei. Aqui não tem, o autor ele não está em busca de defender nada. Ele está apenas expondo o que está acontecendo no Brasil, certo? Ele está expondo. C. O texto analisa as implicações políticas e econômicas. Olha, é interessante, antes de ir para a letra C, voltar bem na letra B, porque aqui eu já falou bem que se defender, eu já parei aqui, já vi que estava errado e já parti para a letra C. Mas quando você estiver fazendo prova, procure, entendeu? Saber se realmente tem outro erro, entendeu? Aqui o erro está claro, né? Porque ó, o texto tem como foco principal defender a aprovação do projeto? Não. Mas vamos terminar de ler, ó, apresentando um conjunto de argumentos que ressaltam vantagens políticas e operacionais. Olha aí outro erro aí, ó. Ressalta vantagens políticas e operacionais. Então quer dizer que se o Brasil, se os Estados Unidos aplicar sanções severas, isso é vantagem política? Então não. Então aqui é outro erro, né? Então faça sempre isso. Encontrou um erro, mas vá em busca de um segundo erro, de um terceiro erro. Leia até o final, certo? Aqui é porque é, eu não quero que o vídeo fique tão longo, né? Para não fazer um outro vídeo só com 5 questões, né? Aí vamos lá, letra C. O texto analisa as implicações políticas e econômicas. Opa, vamos ver aqui, né? Vamos ver se é essa aqui. O texto analisa as implicações políticas? Sim, a gente acabou de ver que se os Estados Unidos aplicar sanções severas, é uma questão política, econômica, né? Da proposta de classificar facções criminosas como grupo terrorista, destacando possíveis riscos de sanções, olha só, internacionais e impactos relevantes para a estabilidade financeira e diplomática do Brasil. Então, olha só, letra C, né? Letra C. É tudo que o texto está falando. Se você não lê o texto completo, mesmo que você tenha lido apenas esse títulozinho aqui, já daria para entender que a letra C é a correta, né? A letra D, qual o erro da letra D? A ênfase do texto recai sobre a dimensão jurídica da legislação. Não, ele não fala da dimensão, do tamanho dessa dimensão jurídica, não, certo? Ele fala algumas coisinhas sobre a questão jurídica, mas ele não foca
na questão jurídica, não, certo? Ele fala aqui sobre a questão da lei, bem que sim, ó, lei antiterrorista, mas ele apenas traz aqui, né, que iria alterar o texto, mas ele não trata dessa dimensão jurídica, não, certo? Então, resposta correta, letra C. Questão 3. O texto base apresenta informações sobre um tema político e jurídico de relevância nacional, discutindo a proposta de classificar facções criminosas como grupos terroristas e suas possíveis consequências. Considerando as características predominantes do texto base, assinale a alternativa correta quanto à sua tipologia e seu gênero textual. Então, tipologia, a gente vai precisar entender se é um texto narrativo, descritivo, certo? Dissertativo. Então, assim, eu já disse para vocês que, olha só, um texto descritivo é coisa mesmo de fundamental mesmo, né? Aquele conteúdo lá do ensino fundamental que a gente estuda. O texto descritivo, aqui não é, porque ele não está descrevendo. Lembra quando a professora falava, vamos fazer a descrição aqui da sala, certo? A sala tem a parede azul, a janela é vermelha, entendeu? Então, assim, não está fazendo isso. Então, não é letra A. Letra B, o texto é predominante argumentativo, pois o autor defende, a gente viu que o autor não traz essa defesa, muito menos de forma explícita. Ele pode até defender alguma coisinha aqui, outra acolá, mas de forma explícita não, certo? Então, não é letra B. Letra C, o texto enquadra na tipologia narrativa. Não. Tipologia narrativa, ó, e pertence ao gênero reportagem, já que relata uma sequência de fatos ocorridos. Então, olha só, o conceito de narração aqui está correto, ó, é uma sequência de fatos ocorridos em ordem cronológica, com personagem, clímax, mas o texto não é uma tipologia narrativa, certo? O conceito está corretinho aqui, mas não para o texto, né? Então aí é a letra D, né? O texto apresenta tipologia expositiva e pertence ao gênero de divulgação jornalística, pois informa e explica um tema de relevância pública sem adotar posicionamento pessoal do autor. Pronto, corretíssimo. Letra D. Questão 4. Vamos logo direto para a questão, né? Assinale a alternativa correta quanto à regência nominal dos termos destacados. Então, olha só. Letra A. Em bloqueio de bens de investigado. O substantivo investigado rege a preposição de. O substantivo investigado rege a preposição de. Nada disso. Entendeu? Vamos lá aqui. O erro está aqui. Bens de investigado rege a preposição de, que introduz o advérbio, que é advérbio, certo? Sobre o qual recai a ação de impedir o uso ou a movimentação de algo, estabelecendo relação de conteúdo e possuidor. Nada a ver, certo? Letra B. O substantivo combate exige a preposição a. Quem combate, combate, né? A alguma coisa, né? E aqui no trecho tá aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Combate as facções e ampliar o poder. Então, quem combate, combate a alguma coisa, né? Então, vamos lá. O substantivo combate exige a preposição a para introduzir o termo que indica o alvo da ação, certo? Então, olha só, quem é o alvo da ação? As facções, né? O que se observa em combate às facções, com a fusão da preposição a com o artigo definido feminino plural as. Corretíssimo, né? Olha só, o as aqui, ó. O as aqui indica que um a é de combate, preposição, e o outro a é da palavra as facções, né? Juntando aí a fusão, né? Então, a letra B. Letra C, vamos lá, letra C. Na expressão poder de investigação da Polícia Federal, a preposição de é facultativa, podendo ser omitida sem alteração de estrutura, fica até incoerente se você tirar o dia aqui, ó.
poder de investigação, olha só, se você tirar o de mexe com a estrutura, ó, poder de investigação da polícia mexe com a estrutura, então não faz nem sentido. Letra D, a expressão de autoria do deputado Danilo Ford demonstra a regência do substantivo deputado, cuja preposição simples do introduz complemento. Não, não tem nenhum complemento aqui não. Que identifica o responsável pela oposição à elaboração do texto. Esse do deputado, de autoria do deputado, não. Então aí a resposta correta é letra B. Questão 5 aqui, para a gente finalizar, né? Assinale a alternativa correta quanto ao número de orações que compõem, isso aqui é mais fácil, né? Que compõem o período. Então vamos lá, né? Classificar. Professor, para a gente classificar a quantidade de orações, só é preciso a gente observar a quantidade de verbo. A quantidade de verbo é a quantidade de orações. Então vamos lá. Professor Rafael Alcade-Pane, da Fundação Getúlio Vargas, alerta, olha o que é um verbo, alerta, que a designação de terrorismo permite, olha outro verbo, aos Estados Unidos aplicar, outro verbo, sanções severas, inclusive sobre o sistema bancário e empresas públicas. Então, encontramos 3 verbos, então só pode ter 3 orações. Vamos lá, onde é que fala em 3 orações? Na letra A, na letra... Pronto, aqui, ó. Letra D. O período é formado por 3 orações, sendo a primeira principal, professor Rafael, a segunda, subordinado substantivo objetivo direto, que aí eu vou trazer no próximo vídeo só questões sobre oração subordinada substantiva, objetivo direto, objetivo indireta, apositiva, certo? Completivo nominal. Se você não sabe, eu vou trazer isso, certo? Que a designação de terrorismo permite aos Estados Unidos a aplicação de sanções severas. E a terceira reduzida de infinitivo, né? Aplicar, ó, o verbo aí no infinitivo, aplicar sanções severas. Então, olha só, foi um vídeo assim bem rápido, né? Acabei pegando muito tempo, mas foi bem explicado. E assim, peço para você, se você se sentiu bem melhor depois dessa correção, acertou algumas questões, né? Deixa aí seu like, seu curtir, coloque aí se inscreva no nosso canal, que aí eu posso trazer aqui outras provas, né? Um pouco mais longa, né? Com texto maiores e questões maiores também, né? Com aqui só foi 5 questões, né? Eu posso trazer mais questões, mas deixa aí seu curtir e não esqueça de colocar seu comentário aí de qual concurso você vai fazer. Então, até o próximo vídeo e não deixe de se inscrever, por favor, se inscreva no nosso canal aí para as próximas correções. Tchau, tchau.